Olá, alunos! É com muita alegria que mais uma vez eu venho aqui para vocês fazer mais essa aula aqui de artes, né? Aula 40.1, sobre a arte acadêmica e o modernismo, né? Então vamos lembrar da nossa musiquinha? Você nunca esquecer que a arte é muito legal. A arte é tão legal, você é diferente, o que parece igual. A arte é tão legal, você faz diferente, não parece banal. A arte é tão legal, você vê diferente, o que parece igual. A arte é tão legal, você faz diferente, não parece banal. É verdade. Vamos então para a nossa aula, que hoje vai ter uns assuntos aí muito interessantes, ok? De certo modo, nós vamos enfocar mais detalhes da arte acadêmica, né? Para você ver o contraponto, né? A diferença entre ela e o modernismo, né? Um outro movimento que sai totalmente dos moldes da aula, dos moldes da arte acadêmica, né? Dos rígidos procedimentos. Então, vamos lá para a nossa tela, por favor. Isso. Agora sim, nós vamos ver. Eu sou o professor Alexandre Lacerda, né? E professor de arte também. E então, nós vamos aqui ver os nossos assuntos de hoje, né? Começando pela arte acadêmica, né? Vamos ver mais detalhes interessantes sobre o academicismo e outro movimento muito interessante que teve seus reflexos na arte brasileira, né? Já é mais perto dessa nossa década, né? Então, vamos lá. Então, a arte acadêmica, tá aqui essa imagem consagrada, né? Independência ou Morte, uma visão do Pedro Américo, pintou aqui em 1888, a ideia que ele tem desse acontecimento histórico aí, muito importante, né? Essa imagem aí consagrou o dia 7 de setembro, mas não relata com exatidão o que aconteceu no dia da independência, né? É a ideia que ele tem, a imaginação que o pintor teve para fazer aí esse quadro, né? O próprio Pedro Américo reconheceu que seria impossível fazer uma relação entre a pintura e o que realmente aconteceu nesse dia. Nas aulas de história você já aprendeu muita coisa, né? Então, o Vitor ficou famoso, né? Ficou muito famoso também ao procurar recriar a cena desta primeira missa celebrada no Brasil, em Porto Seguro. Olha aqui o Vitor, né? 14 obras de artes, né? E muitas delas aí com o tema histórico, né? Então você vê aqui ele observando mais ou menos nas proximidades, mas de frente, as pessoas todas, né? Indígenas, portugueses e os religiosos lá com a cruz, e ele celebrando, e ele fazendo as orações, e alguém de joelho aqui também, né? As pessoas reverenciando o que estava acontecendo ali, né? Na visão do grande pintor, do consagrado aí, Vitor Meirelles. Então vamos ver aqui uma curiosidade, aqui, uma coisa interessante, né? Opa, olha aqui a nossa professora Lidiane, professora de artes, que está se recuperando aí, mas está muito bem. E ela que cedeu aqui essas imagens, né? Aqui, no dia 26 de abril de 1500, Frei Henrique Soares de Coimbra celebrou a primeira missa, exatamente nesse local, né? E em 26 de abril de 2000, o cardeal, um religioso aí, soldano, legado de Sua Santidade o Papa João Paulo II,
né, o católico, celebraram uma missa gratulatória pelos 500 anos do Brasil. Então, valeu aí o registro aí da professora, né? E esse monumento aí é do local, né, da primeira missa erguida em Coroa Vermelha em abril de 2000, na Bahia. Então, seguindo aqui, nós temos também, para lembrar aqui, da Missão Artística Francesa. A Missão Artística Francesa foi um grupo de artistas que foi trazido ao Brasil, foi convidado e vieram ao Brasil numa caravana aí que rendeu várias transformações culturais, né, e artísticas no nosso país. Então, dia 26 de março de 1816, no Rio de Janeiro, esse grupo de artistas franceses, liderado por Joaquim Le Breton, lá em 1760, né, nasceu, o pintor histórico Debré, o paisagista Nicolas Antoine Taunay e o seu irmão, o escultor Auguste Marie Taunay, o arquiteto Grandjean Montigny e o gravador de medalhas Charles Simon Pradier. Esses artistas aí, aqui tem uma parte deles, os outros estão mais adiante, na próxima tela. Esses artistas aí, cada um com sua especialidade, né, vieram ao Brasil e juntos na mesma ideia de fundar a primeira academia de arte, né, com esse objetivo aqui, de fundar a primeira academia de arte do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves. E aí o que acontece? Surge aí a Academia Imperial de Belas Artes, a AIBA, né, que nós estamos vendo aqui em antigas fotografias, né? Então, isso aqui é uma vista da Academia da Escola Nacional de Belas Artes. E à esquerda, você tem aqui o Teatro Municipal, né? Marco Ferrez, em 1910. Isso no Rio de Janeiro, né? Então, aqui, ó, a fachada do prédio da Academia Imperial de Belas Artes, né? Também no Rio de Janeiro. Instituto Moreira Salles. Então, nós estamos vendo aí esses registros históricos, né, antigos. Então, o academicismo teve início com a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, fundada por Dom João VI, meu Deus, em 1816. Por incentivo da Missão Artística Francesa. Então, a primeira influência, olha lá, que não estava lá no primeiro quadro, está aqui o Grandjean de Montigny e o Charles Simon Pradier, né, o gravador de moedas. E a primeira coisa, eles aconselharam os nossos dirigentes aí, né, aqueles que estavam mandando no Brasil, eles aconselharam a fundar uma escola de artes, e aí foi feito, né? Dom João VI, né, em 1816, fez esse ato aí. Então, com isso aí, floresceu, cresceu, né, a Academia Imperial de Belas Artes e o mecenato de Dom Pedro II. O que é mecenato? Mecenato é alguém que ajuda com dinheiro. Então, Dom Pedro II, ele passou a injetar dinheiro para o funcionamento da Academia Imperial de Belas Artes. Passou a pagar os professores, e etc, etc, etc. E encerrou-se com a incorporação de sua sucessora republicana, a Escola Nacional de Belas Artes, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1931. Então, ela ainda foi funcionando até chegar nessa data aqui, né, em que a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o UFRJ, incorporou a Escola Nacional de Belas Artes. Seguindo aqui, então, nós temos
mais características do academicismo do Brasil. Quer dizer, o academicismo são as artes que são ensinadas em escolas, em academias. Ok? Então, o método de ensino artístico profissionalizante, olha só que coisa importante, de nível superior. Então, era isso que acontecia na escola. Era um método de ensino artístico profissionalizante, mas no nível superior. Ok? Então, a reconstrução da história do Brasil, essa pintura histórica, tem influências do romantismo, do realismo, do simbolismo e outras tendências, né, da virada do século XIX para o século XX. Desde que se enquadrasse na formalidade da academia, seriam aceitas, né? Então, estamos vendo aí, ó, o rei, né? E essa pintura aí histórica, né? Um momento histórico de uma batalha. Ok? Então, aqui, eu vou mais uma vez puxar aqui para vocês um som triste, para a gente ver mais uma parte daquele poema, né? Aquele poema em que conta a história da Moema, e o nome Moema significa doçura em algumas interpretações, né? Significa doçura, como ela era uma pessoa totalmente amorosa e que apaixonada pelo Caramuru, né? O português que foi embora levando outra índia e ela inconformada nadou no mar até chegar no navio, mas quando alcançou o leme, aí o cansaço venceu e ela acabou morrendo no mar. Então, o poeta, né, também escreveu, né, descreveu dessa maneira. O pintor, né, fez o desenho, né, fez a pintura, fez esse quadro, ela morta já na beira da praia, o mar expulsou, e o poeta escreveu, né? Aí, o importante aí, claro, é o quadro, né? Mas as palavras aí, né? Perde o lume dos olhos, pasma e treme, pálida cor, o aspecto moribundo. Com a mão já sem vigor, soltando o leme entre as salsas escumas, desce ao fundo. Mas na onda do mar que irado freme, tornando a aparecer desde o profundo, ah, Diogo cruel, disse com mágoa, e sem mais vista ser, solveu-se na água. Que triste, né? Uma história triste, uma história de amor, uma pessoa cheia de intenções boas, uma índia apaixonada, mas o Caramuru preferiu levar a Índia para Paraguaçu. E aí deu-se essa tragédia belíssimamente retratada pelo Vítor Meirelles em 1866. Mais um quadro aí, né, que vai mostrando os estilos que foram se desenvolvendo no Brasil. Então temos aqui, ó, o Lenhador do Pinto Bandeira em 1890, né? Antônio Rafael Pinto Bandeira, de Niterói, Rio de Janeiro, né? Um pintor, professor, descendente de escravos. Olha que coisa interessante, né? Ele entra na academia em 1879, na Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro, mais conhecido como a AIBA, né? Popularmente conhecido. E mais um pouquinho aqui das características do academicismo, desse tipo de arte que se desenvolveu
a partir do que era estudado nas escolas, né? A academia ela tinha um método de ensino artístico profissionalizante e um nível superior, equivalente ao ensino universitário modernamente, atualmente. Então, foi introduzido no período da vigência do neoclassicismo, com sua reconstrução da história do Brasil. Ou seja, as principais pinturas, as principais produções da escola eram pinturas históricas sobre o aparecimento, o nascimento, a história, o desenvolvimento do Brasil. Ok? E então, as influências que essa escola, que esse movimento artístico veio a receber foram o romantismo, o realismo, o simbolismo e outras influências que deram o tom à virada do século XIX para o século XX, né? Expurgando delas, tirando delas o que não se enquadrasse na formalidade, olha aqui, importante essa informação, né? A formalidade da academia. A academia tinha tem suas regras, né, rígidas, né, seus ensinos formais, e o aluno, o estudante, ele tinha que enquadrar a sua arte, a sua pintura dentro daquele estilo ali, ok? Na virada do século XIX para o século XX, tem a Revolução Industrial, tem todo o movimento que aconteceu e que influenciou diretamente a vida, as relações de trabalho das pessoas, né? E influenciou também as artes. Então, esse quadro aqui, Natureza Morta, é como se falava os desenhos e os quadros retratando frutas, né? Esse aqui de Estevão Silva, 1888. O Estevão Roberto da Silva, também lá do Rio de Janeiro, a maioria dos pintores eram do Rio de Janeiro, porque a escola também estava lá, então a questão de se locomover para estudar, né, o centro mais desenvolvido, dava isso aí, né? Ele foi pintor e também professor da escola, né? Foi o primeiro pintor negro formado pela academia a obter destaque. Então, talento de um brasileiro, né? E aqui vem o Maurício de Nassau, que é holandês, e instalou e veio para o Brasil com sua caravana também, trouxe artistas, e se instalou em Recife, Pernambuco, né? Então tem essa natureza morta, pintada aqui pelo Albert Eckhout, que fez parte da caravana. E a sua obra mostrou principalmente a fauna e a flora do Nordeste, Pernambuco, no Nordeste. Então, o que ele foi vendo, ele foi colocando nos seus quadros. Ok? Então, gente, nós terminamos aqui a arte acadêmica e vamos entrar num outro movimento aqui com o modernismo, com o Alto da Compadecida. Tá? O que acontece? O Alto da Compadecida chama-se... Ele faz parte do modernismo. Eu vou chamar aqui o movimento aqui para depois eu falar um pouquinho do Alto da Compadecida. Chama-se genericamente modernismo o conjunto de movimentos culturais, escolas e estilos que permearam, fizeram parte das artes e o desenho e o design. Olha aqui, já vai modificando aqui, né? Da primeira metade do século XX. Então, o Alto da Compadecida, esse título aí, a Compadecida é a santa, né? Então, o Alto é uma história que envolve a Nossa Senhora Compadecida, né? Criada pelo magistral, pelo fantástico Ariano Suassuna, um grande autor brasileiro.
em que ele, nessa história, aí você já vê aquilo, já pelo desenho, que tem a santa, e de um lado tem os fiéis, e de um lado tem os padres, os freis, né, nas orações, e tem também um pistoleiro que, na história do Alto da Compadecida, ele, antes de matar, ele fazia uma oração, né? Meu Deus, receba aí mais este que eu vou mandando para o Senhor. É engraçado. Era interessante você procurar ver também, ler. E tem também até um filme, novela feita, contando a história da Compadecida, que é através de dois personagens que vão tentando sobreviver através de mentiras, de roubos, de saques, né? E eles vão contando, vão narrando, a história vai aparecendo, os personagens vão compondo aí esse tipo de teatro, né? Esse tipo de história, que é uma história cômica. Ela era mais engraçada, ela tinha mais um quê de situações engraçadas, mas com um fundo moralista lá para o final, né? Então, mistura tudo aí, tem santo misturado com profano, o sagrado é uma celeuma, né? E eu também queria destacar para vocês, uma outra autoridade no modernismo brasileiro, que é o maestro Heitor Villa-Lobos. E por isso eu convidei aqui o professor, o nosso colega, o Silvio, para a gente fazer, nós mostrarmos para vocês uma composição que tem todos os elementos do modernismo. Ok? Então, vamos ver aqui, então, esse momento histórico, como foi que se deu? Como foi que aconteceu, né? No início do século XX, o Brasil vivia o início da República Velha, né? Que durou de 1894 até 1930. Esse momento aí da República Velha, né? Esse momento esteve representado pelos interesses das oligarquias rurais, pessoal que mandava, né? Na prática da chamada política do café com leite. Ou seja, os grandes, os ricos, né? Tinham os produtores de café e tinham os produtores, os pecuaristas, né? Os produtores de leite. Então, o que acontece? Também, ao mesmo tempo que isso aí aconteceu, o Brasil recebeu, entre 1871 e 1920, cerca de milhões de imigrantes de origem italiana e japonesa. E o destino dessas pessoas, desses imigrantes que foram chegando, eram as lavouras, né, de café ou as indústrias que estavam surgindo em São Paulo. Ok? Então, o que acontece? O que acontece é que, com esses dois lados aí, esses dois grupos mais ricos mandando no Brasil, era o interesse deles que ia imperando, ia favorecendo tudo que acontecia no Brasil. Ok? E aí, a burguesia brasileira, que eram eles, né, encontrava-se envolta nas tradições culturais francesas, ou seja, na famosa Belle Époque. Ou seja, todo o produto francês era bom e refinado. É como hoje em dia, muitas vezes, o que é chique, o que é da hora,
o que é mais moderno, até pouco tempo, hoje em dia está mais diversificado, né? Porque o Japão já entrou aí com as suas marcas, mas até pouco tempo era tudo no mundo se falar nos Estados Unidos, né? Não, porque eu vou para os Estados Unidos, porque todo mundo ia para lá tentar a sorte, né? Porque as oportunidades estavam nos Estados Unidos, porque tudo o que acontecia de melhor e de mais moderno e de mais chique, que deveria ser imitado, e era muito imitado, era dos Estados Unidos. Mais ou menos o que acontecia nessa época lá do início do século XX, né? Com a França, né? A França, tudo que era francês era chique, bem, era bom e refinado. Então, porque a França vivia a sua famosa Belle Époque, época bela, época da beleza. Então, nesse contexto, tá, um grupo de artistas em São Paulo, o Brasil já tinha desenvolvido muito a sua arte, né? Então, um grupo de artistas em São Paulo promoveu um evento que foi considerado o começo da primeira fase do modernismo. Esse evento foi uma semana, a Semana da Arte Moderna, que contradizia, através das obras artísticas expostas, o refinamento e a padronização do então academicismo europeu literário. Então, o que acontece era pedir para ser chamuscado, realmente, porque estava ali estabelecida toda aquela forma, aquela arte formal, né? E esses artistas, influenciados pelo que estava acontecendo de mais moderno no mundo, viajando, estudando fora, né? Alguns deles filhos dessa burguesia aí que, mesmo tendo esse domínio todo, eles financiavam e pagavam alguns artistas. E, como nós estamos vendo aqui, um grupo deles, né? Mas eles trouxeram uma arte, uma nova visão que chocou, e aí nós vamos ver como é que foi essa briga aí, o que aconteceu, como foi que se desenvolveu. Estamos vendo aqui de cara o Homem Amarelo, de uma pintora chamada Anita Malfatti. Anita, parece que esse Anita é um nome fadado ao sucesso, né? Então, ela fez isso aí entre 1915 e 1916. As formas, o desenho do rosto, meio anguloso, e que ela fez isso aí, chocou os puristas, né? Aquelas pessoas que... Isso aí era totalmente contrário ao determinado pela Academia de Belas Artes, né? Pelo academicismo. E aí o que acontece? Essa exposição aconteceu o seguinte: antes dos anos 20, são feitas em São Paulo 2 exposições de pintura que colocaram a arte moderna de um modo concreto para os brasileiros. Tá? Antes dessa semana de arte aí, já tinha acontecido, né, uma primeira amostra, né? E nessa amostra aí tinha um pintor chamado Lazar Segal, que veio aqui em 1913, e Anita Malfatti em 1917. Esse quadro fez parte da exposição da Anita. O que acontece também é o seguinte: Lazar Segal não é brasileiro, entendeu? E aí, como não sendo brasileiro, nós temos esse costume, nós sempre recebemos otimamente bem quem vem de fora. Aceitamos artistas que vêm de fora com a sua arte, nós somos ótimos em receber, em tratar bem, em acolher.
E a arte dele, por mais que fosse diferente do que a Escola de Belas Artes retratava, queria, pregava, né, estudava, mas ele não recebeu críticas. Já a Anita Malfatti, ela foi crucificada. Nós vamos ver aí. Lazar Segal, ele viveu de 1891 até 1957. Ele nasceu na Lituânia, estudou pintura na Alemanha. Em 1913, mudou-se para o Brasil, onde realizou uma exposição de suas pinturas já com nítidas características expressionistas, ou seja, outro movimento, diferente da arte acadêmica, do academicismo. Segal trouxe da Europa para a burguesia paulistana uma pintura que deformava os corpos. Olha aqui, ó. É uma pessoa, são duas mulheres? São duas mulheres, sim. Mas olha aí a angulação dos rostos, né? Lembra aí os animes, né? São duas amigas, né? Museu Lazar Segal. Lazar Segal morou muitos anos aqui no Brasil, né? Olha aqui, outro exemplo aí, ó. O repertório de temas de Segal são expressões de um sentimento de compaixão pelo ser humano existencialmente marginalizado. Quer dizer, ele só desenhava, retratava as pessoas com menos destaque, as pessoas mais colocadas ou entendidas, escolhidas pela sociedade brasileira como assim, que não tinham grande importância. Não para ele, para o Lazar Segal, ele tinha um sentimento de compaixão por esse tipo de gente, por essas pessoas, né? No Brasil, Segal se interessa pela natureza tropical, pela arquitetura das favelas e pelos tipos humanos, principalmente os negros, exóticos ao olhar europeu. Ok? Então, seguindo aqui, nós temos... o nome desse quadro aqui é O Menino com a Lagartixa, né? E aí, ó, o Homem com o Violino também. É outro exemplo. A outra artista, né, que é a Anita Malfatti, era uma jovem linda, maravilhosa, que despertou o seu talento logo cedo. Ela foi estudar. Ó, ela nasceu no dia 2 de dezembro de 1889 em São Paulo. Estudou nos melhores colégios, né? No Colégio São José, no Colégio Mackenzie, era só para pessoas altamente estudiosas e tudo mais, e ela se formou professora já aos 19 anos de idade. E aí ela também viajou, né? Foi para os Estados Unidos, estudou na Independent School of Art, em Nova York, e na Alemanha ela estudou na Academia Real de Belas Artes de Berlim. Então, essas duas influências estrangeiras. Em 1910, na Alemanha, a pintura entrou em contato com o expressionismo, que influenciou muito a sua arte. Já nos Estados Unidos, entrou em contato com o movimento modernista brasileiro, né? E aí, toda essa cabeça jovem, revolucionária, né, da Anita aí, trouxe grandes influências que ela colocou na sua exposição, né? Em 1917, ela fez uma exposição que teve uma grande repercussão, porque o escritor Monteiro Lobato, né, que na época era crítico de arte e escrevia para o jornal O Estado de São Paulo, ele desceu a lenha, criticou a arte de Anita com um artigo intitulado Paranoia, Loucura ou Mistificação, Delírio, né? E ele falou muito mal, disse que ela desenhava bem, mas
e aí colocou toda aquele pensamento dele, assim, que não admitia transformações, né? Mas aí o escritor Oswald de Andrade defendeu a pintura através de uma crítica escrita no outro jornal, no Jornal do Comércio, né? E aí seguiu uma discussão, um falava mal, outro falava bem, e Anitta aqui com seus quadros, né? Como tem esse primeiro aqui, né? O Farol também aqui, e o Homem Amarelo. La Live, esse primeiro aqui. Todos eles olham sobre a tela, hein? Então, a Anitta, depois ela é reconhecida, né, como grande pintora, com uma visão bem à frente do seu tempo, tá? Então, O Homem Amarelo é a sua obra mais conhecida, né? E foi essa obra aí que causou aquela confusão dos infernos, porque o homem falou forte, ele foi muito duro, assim, uma crítica gratuita, nem precisava daquela violência toda, que ele usou nas palavras, né? O Homem Amarelo foi um homem que ela encontrou na rua, assim, ele ia passando, né? E aí eles conversaram. Ele era um homem pobre, excluído, desconhecido, um imigrante italiano, que ele pediu para pousar para ela, com uma expressão desesperada, segundo ela entendeu na hora, no tempo. Então, outra pessoa também, outra artista também tem uma participação, né? A Tarsila do Amaral, aqui com o Pau Brasil, propõe uma arte de exportação que valoriza o antigo e o moderno. Então, nós estamos vendo aí uma das mais famosas obras, Abapuru, de 1928. E tem também, desse mesmo período aí, o Manifesto Antropofágico. O Manifesto Antropofágico, porque se você vai estudar a palavra, né, você vê o que é antropofagia. Então, ele propunha, basicamente, devorar, entre aspas aqui, a cultura e as técnicas importadas e provocar sua reelaboração com autonomia, transformando o produto importado em exportável. Então, gente, a ideia era assim, você estudou lá fora, você viu um movimento tal, vamos abrasileirar, vamos colocar a nossa marca, a nossa maneira de ver. Então, você tem de um lado o movimento Pau-Brasil e do outro lado, meio que completando as ideias, o movimento antropofágico. Então, você vê esse quadro aqui, ó, retratando brasilidades aí, né? Olha aqui, o Morro da Favela, 1924. E aqui, o movimento antropofágico aqui, onde tem esse ovo e essa outra figura aí, que remete a uma serpente, mas o nome desse quadro aqui é Urutu, o ovo, né? Esses quadros todos que nós estamos vendo aí, se você for pesquisar atualmente, né, a gente tem muitas informações sobre eles, né? São quadros que têm, assim, toda uma circunstância e todo um embasamento para o movimento que eles representam. Então, nós temos também aqui, ó, o engajamento social, onde ela mostra aqui esse quadro aqui, Operários, né? Em 1933 já, mas mostrando os diversos tipos de pessoas que estão trabalhando na sociedade, né? Aqui o Cândido Portinari, que é de Brodowski, de 29 de dezembro de 1903, né? Foi um artista plástico brasileiro considerado um dos mais importantes pintores brasileiros de todos os tempos, sendo o pintor brasileiro a alcançar maior projeção
internacional. Ele pintou o lavrador de café, os gigantescos murais, como os painéis aqui, ó, Guerra e Paz, e que foram presenteados à sede da ONU em Nova York. Estão lá, né? Então, olha aqui o Cândido. Então, vemos também aqui esse outro tema importantíssimo, né? Os retirantes. E nós vemos também que a arte tem suas conexões, né? Com as artes plásticas e a literatura. Oswald de Andrade lançou, em março de 1924, o Manifesto Pau-Brasil. Foi publicado no Correio da Manhã, onde o autor diz: pensei em fazer uma poesia de exportação e denominei o movimento Pau-Brasil. Então, o movimento antropofágico, aqui, lembrando aqui, que é um movimento que propõe que o Brasil devore a cultura estrangeira e crie uma cultura revolucionária própria. E aqui o Oswaldo escreveu: para dizerem milho, dizem mil. Para dizerem melhor, para pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Vão falando desse jeito diferente, né? A gente tem aqui o Psi, temos também aqui, né, em Porto Velho. O Mário de Andrade foi um escritor brasileiro que publicou Paulicéia Desvairada, o primeiro livro de poemas da primeira fase do modernismo. Fez várias viagens pelo Brasil, com o objetivo de estudar a cultura de cada região, visitou cidades históricas, né? Passou por Minas, pelo Nordeste, pelo Norte, recolhendo informações como festas populares, lendas, ritmos, canções, modinhas. E todas essas pesquisas renderam obras como Macunaíma, a sua obra mais revolucionária, né? E tem também, olha aqui, ó, Macunaíma. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era um preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uraricoera, que a Índia Tapaúnas pariu uma criança feia. Essa criança é o que chamaram de Macunaíma. Então, essa é a narrativa da história do Macunaíma pelo Andrade. Aí. É uma obra atemporal, ou seja, não segue ordem cronológica, crítica ao romantismo, gênero cômico, influência das vanguardas, do surrealismo, dadaísmo, futurismo, expressionismo, narrativa mítica, ações ilógicas, sonhadoras, valorização da linguagem coloquial, crítica à linguagem culta e valorização das raízes da diversidade brasileira. Tá? E aí as rupturas, né? O que foi que revolucionou? As pinceladas, o desenho, as cores mais intensas, os temas brasileiros valorizados, né? As emoções, olha aqui, ó, passam a ter seu lugar na manifestação artística. São essas características principais aí, né? E que rompiam com as ideias anteriores. Chegamos então ao final da nossa aula. Espero que você tenha entendido bastante a grande diferença entre o academicismo e a arte moderna brasileira. E até a próxima aula, então.